Como será que um psicanalista deve observar o lado narcísico das crianças, que isso reflete no adulto depois? A gente recebe os pais na clínica e eles querem que a gente conserte os filhos. E o narcisismo é um dos pontos que a gente precisa entender e observar. Então vamos falar sobre esse assunto hoje? Ele é muito atual. Freud, no seu texto sobre o narcisismo publicado em 1914, trouxe uma visão fundamental para a psicanálise. A libido não se dirige apenas ao outro, mas também pode ser investida no próprio eu. Esse investimento, que daí ele chamou de narcisismo, se divide em dois momentos. O primeiro momento é o narcisismo primário. É um estado inicial em que o bebê é o centro absoluto das atenções e onde toda a energia libidinal está voltada para si e para o próprio corpo. O segundo momento é o narcisismo secundário, em que por motivos diversos a libido é direcionada para o objeto externo, mas com uma expectativa de que ela retorne ao eu, o que causa uma grande satisfação. E aqui independe nesse momento as razões psíquicas para que isso ocorra, porque o nosso foco maior está na questão do narcisismo em si. Essa relação com o outro é uma busca por uma satisfação que pode ser extremamente satisfatória ou meramente frustrante dependendo da situação. Na infância, o narcisismo primário ele é necessário, é a base sobre a qual o eu se constitui. O bebê, envolvido por sensações corporais, começa a desenvolver uma noção sobre si mesmo a partir de um investimento libidinal na sua própria experiência. Aos poucos, esse investimento precisa se deslocar para fora, em direção a objetos de amor, como por exemplo os pais, os cuidadores. Mas esse deslocamento só vai acontecer se houver resposta. A criança depende do olhar, da voz, do gesto do outro para confirmar que existe, para se sentir reconhecida. É nesse movimento de espelhamento e de contenção que a criança vai desenvolvendo uma imagem interna de si, estruturando um valor próprio que não depende apenas da aprovação externa. Quando esse processo é equilibrado, ela se torna capaz de se abrir ao mundo sem perder a coesão do eu que está sendo desenvolvido. E a partir desse contato com os pais e as figuras de referência, a criança vai formando identificações que vão moldar o ideal de ego e o ego ideal. Essas imagens são ao mesmo tempo aspirações pelo que ela deveria ser ou gostaria de ser e exigências pelo que ela tem que ser. E podem funcionar como uma motivação, mas também se transformar em modelos extremamente rígidos e punitivos quando carregam marcas de idealização ou de cobrança excessiva. A frustração, por sua vez, é parte essencial desse percurso. Não se trata de eliminar a frustração, mas de oferecer suporte, de seguir reparos. Quando isso acontece, a criança aprende que a perda temporária de gratificação é tolerável e que ela não se torna uma ameaça para a sua existência. Mas quando a frustração é traumática, ou pelo contrário, praticamente inexistente, surgem defesas narcísicas. É nesse ponto que a gente observa a grandiosidade como negação da vulnerabilidade, ou a dependência extrema da validação alheia para sustentar a autoestima. Freud também identificou que a libido pode regredir para o eu como forma de defesa. É o que a gente observa no narcisismo secundário, muitas vezes marcado por retração diante do outro e um fechamento em si mesmo. Na clínica, aparecem dois polos principais: o narcisismo grandioso, em que o indivíduo mantém uma imagem inflada de si, exigindo admiração e reagindo com raiva às críticas, e o narcisismo vulnerável, menos aparente, mas caracterizado por hipersensibilidade, por vergonha, humilhação e uma depressão diante das feridas na autoimagem. Os pais vão desempenhar um papel decisivo nesse processo. Pais que idealizam excessivamente os filhos, colocando eles como projetos perfeitos, dificultam o aprendizado da frustração. A criança passa a depender dos elogios e das confirmações, e quando não recebe isso, vão se sentir num colapso. Já os pais negligentes, frios, indisponíveis, deixam marcas de vazio, falham em fornecer o reconhecimento essencial para a formação de uma imagem interna estável. Há ainda os pais que exploram os filhos como extensões de si, exigindo deles a realização de seus próprios desejos. Nesses casos, a criança aprende a existir como um objeto de serviço do outro, o que gera uma dificuldade posterior em se reconhecer como um sujeito autônomo. E também são frequentes os pais que oscilam entre idealização e punição, gerando um padrão de dependência e ressentimento que se repete ao longo da vida. Esses movimentos tendem a se perpetuar de geração em geração,
com filhos que acabam reproduzindo em suas próprias relações a lógica narcísica herdada. E atualmente esses processos estão muito mais intensos. As redes sociais transformaram a validação em métrica visível. É curtida, seguidores, compartilhamentos, tudo isso funciona como espelhos constantes que alimentam ou ferem o eu. A cultura do desempenho, baseada em meritocracia, em resultados, reforça a ideia de que o valor pessoal está ligado a conquistas externas. Os pais muitas vezes entram nesse jogo, exibindo seus filhos como produtos de sucesso, em vez de reconhecê-los na sua própria singularidade. Ao mesmo tempo, a intolerância social ao sofrimento infantil faz com que qualquer tristeza ou dificuldade seja rapidamente corrigida ou medicada, reduzindo o espaço para que a criança aprenda a lidar com as frustrações e com os conflitos que vão aparecendo. Na clínica psicanalítica, esses processos aparecem de formas diferentes. A gente encontra jovens extremamente dependentes da validação externa, inseguros diante de críticas e ansiosos por exposição e elogios. Vemos conflitos de autonomia na adolescência, em que o desejo de separação é vivido pelos pais como uma grande traição. Em muitos casos, filhos são instrumentalizados, servindo como veículo de realização parental. Outras vezes, a oscilação entre a humilhação e a idealização marca relações em que cada erro do filho é vivido como uma ferida narcísica do próprio pai ou da própria mãe. Por fim, a gente observa os sujeitos que mascaram fragilidades com atitudes grandiosas, escondendo sob a ostentação um núcleo de vazio e de vergonha. Vamos pegar um caso clínico aqui para a gente poder entender? Vamos imaginar uma adolescente que sofria de crises de ansiedade relacionadas às exigências de desempenho escolar. Ela tinha que ir bem na escola. A sua mãe costumava exibir as suas conquistas em redes sociais, publicando fotos, mas raramente acolhia a fragilidade da menina. Quando a jovem não alcançava as expectativas, a mãe respondia com silêncio e com uma desaprovação. Aquele momento de silêncio. Aí a menina aprendeu a performar a felicidade e o sucesso, mas sentia um desamparo profundo sempre que não recebia os elogios ou quando ela era criticada ou quando errava. O trabalho analítico revela essa dependência de aprovação externa e como isso sustenta uma identidade frágil, marcada por um medo de falhar e de não ser amada, porque isso compromete a existência. E esse cenário mostra que o desafio da clínica não é eliminar o narcisismo, afinal ele é constitutivo da nossa psique, mas ajudar a criança ou adolescente a atravessar essa fase de centralidade e desenvolver recursos para poder lidar com frustração, para poder lidar com reconhecimento e desenvolver a autonomia. Para os pais significa aprender a refletir a experiência da criança de uma forma consistente, validar as emoções dela sem transformar a criança num objeto de orgulho e extensão de seus desejos e oferecer limites que não destruam, mas que ensinem a suportar as perdas e a buscar a reparação. Ao longo de mais de um século, a concepção freudiana de narcisismo está muito atual, a gente vê isso hoje, e ela ajuda a gente a compreender certas formas de investimento no eu e como isso se torna problemático e mesmo com ausência ou mesmo com excesso, né, por conta dessas relações parentais. Hoje, quando a cultura da imagem, da performance intensifica essas exigências sobre os pais e filhos, a gente vê dificuldade de lidar com o processo do vir a ser. E aí a psicanálise entra nesse momento para poder ajudar o sujeito a elaborar sua identidade, para que não se dependa de uma aprovação externa, mas que se fundamente em uma experiência interna de valor e de continuidade de si. É claro que esse assunto aqui é muito mais profundo, aqui a gente está dando só uma pincelada, mas já traz uma reflexão. Então me conta aqui, o que você pensa sobre o narcisismo hoje? Como que você vê o narcisismo hoje, principalmente nas redes sociais? Também já aproveita, já curte esse vídeo aqui, compartilha com outras pessoas e continua acompanhando a gente para mais conteúdo sobre psicanálise, porque psicanálise faz assim. E aqui na EPC a gente segue esse padrão. Psicanálise se transmite, se conversa, se discute. É isso que nos leva a compreender o que é o conceito psicanalítico e é isso que a gente faz aqui na Escola de Psicanálise de Curitiba. Então eu espero você no próximo vídeo. Se você tem temas, assuntos, quer discutir coisas, coloca aqui nos comentários também. De repente a sua dúvida, de repente o seu comentário pode fomentar aí outros vídeos e outros temas. Então a gente se vê em breve. Tchau, tchau.